Abra sua Bíblia num texto extraordinário que você já leu e quero ler de novo com você. Mateus 28, a grande comissão, e depois vou fazer outras referências à palavra, mas esta palavra aqui eu quero ler com você. E eu vou ler agora na NVT e depois eu vou também ler na NVI. Mas agora, deixa a sua Bíblia aberta, você pode abrir no seu smartphone, na sua Bíblia digital online ou na sua Bíblia impressa. Depois eu vou fazer referência direto nela na NVI, na nova versão internacional. Quando você estiver lendo a Bíblia, e eu tenho certeza que como um discípulo de Jesus você ama ler a Bíblia, leia a Bíblia em traduções diferentes. Então eu já li a Bíblia na NVI, por exemplo, esse ano, essa Bíblia nova aqui, que é a NVT, é uma boa tradução, fiel também. Esse dia eu estava perguntando ao pastor Saião, eu sei que você participou da NVI, mas uma outra tradução que você indica para a gente ler a palavra de Deus. Ele diz, a NVT é muito fiel. Então, Leozinho, estou lendo esse ano aqui na NVT. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Mas Jesus aproximou-se deles e disse, toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome vamos lá? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disso. Lembrem-se o quê? Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu e no meu coração e gere frutos a 100 por 1. Amém? Queridos, Jesus chamou os seus discípulos e disse a eles, e essa palavra chega aqui para cada um de nós hoje, quem edifica a igreja? É ele ou eu? É ele. Então vamos relembrar isso aqui? E sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. A igreja de Jesus, é ele que edifica sob a sua palavra e sobre nós que somos o seu corpo. Mas é Jesus o fundamento, é Jesus a base. Por quê? Querida Central Contagem, Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o modelo da igreja. Tudo é sobre ele, tudo é para ele. Então, ele disse, eu edificarei a minha igreja. E é por isso que 21 séculos depois, nós estamos aqui numa igreja de Jesus, inaugurando um lugar maior. Amém? Porque essa palavra foi dita, que, querido, se dependesse da humanidade, hoje nós não estamos aqui. Igreja seria, Paulo, um negócio arqueológico. Mas como Jesus disse que a igreja é dele, é sobre ele, e ele edifica, nós estamos aqui 21 séculos depois, celebrando uma casa cheia com um auditório novo para a glória global do seu nome. Porém, nós vamos enfrentar bastante adversidade, inclusive internamente. Porque a igreja é de Jesus. Nós somos de Jesus, mas a igreja está no mundo. E a igreja passa por uma série de ataques vindo do próprio mundo e muitas vezes irmãos que perdem o foco. O tema desta palavra é o foco da missão central. Então, esta igreja tem um nome que é sempre bom você lembrar que o nome central deve trazer você algumas direções muito claras. Central na fé, central na missão, central no reino, central na essência do evangelho. O pastor Tim Keller, que já está na glória, um pastor presbiteriano norte-americano, ele escreveu um livro, A Igreja Centrada. E a Igreja Centrada tem 3 pilares. Centrada no evangelho, centrada na sociedade
e centrada no movimento. É porque ele era presbiteriano, ele não chamou o movimento de apostólico, senão era quem te ia dar aqui, né, Paulo? Então, é centrada onde? No Evangelho de Jesus. E essa é uma igreja centrada, amém? É a central, então ela é centrada no Evangelho. Mas também ela é centrada na cidade, ela é centrada na comunidade, ela é centrada. O pastor Alexandre acabou de dizer aqui: o alvo de ter uma casa maior é para ganhar mais pessoas para Jesus, até que o último em contagem conheça Jesus, amém? Então é uma igreja centrada nos de fora. Olha para cá, a igreja é a única instituição na terra que existe para os seus não associados. Quem aqui já está salvo? Levanta a mão. Então, essa igreja não é só para você. Porque quase todo mundo aqui levantou a mão. Aqueles que não levantaram, até o final eu vou fazer um apelo. Você vai ter uma oportunidade. Então, todo mundo que levantou a mão aqui já poderia ir para o céu hoje à noite, amanhã. Mas a igreja não está aqui só por causa dela mesma. Isso aqui não é um clube social, isso aqui não é um supermercado da fé, isso aqui é uma central do reino. Isso aqui é uma central de vidas transformadas. Amém ou não amém? Então, entendendo que a igreja é de Jesus, nós temos que entender que a igreja de Jesus, a missão de edificar é dele, então nós não temos outra alternativa senão fazer do jeito dele. Não é do nosso jeito. Diga comigo, a igreja é sobre Jesus e no modelo de Jesus. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte: qual é o nosso papel nessa missão? Você tem que entender que, embora que a igreja seja coletiva, ela é corpo, mas cada membro é um discípulo. E cada casa é uma célula desse grande organismo. Então, você está incluído em tudo. É sobre Deus, é sobre Jesus e é sobre você. Está 100% baseada em seu trabalho também. E como é que nós vamos fazer isso? Diga comigo, obedecer e trabalhar. É obedecer a palavra. Porque a igreja é de Jesus, a igreja é sobre Jesus. Nós não temos que inventar nada. Nós só temos que seguir o Evangelho de Jesus, centrado no Evangelho, centrado na sociedade e centrado nesse movimento apostólico, celular, de plantar igrejas, de abrir novas células, de discipular o povo de Deus. Mas estamos num tempo em que o mundo jaz no maligno e a igreja, da mesma maneira que a família, está sob ataque. E aí nós estamos vendo que tem pessoas que estão indo para fora da essência. Então, existem 3 bases que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou o grande mandamento. Esse é o grande mandamento. Isso é uma essência. Vamos ler juntos para relembrar. Eu sei que você sabe, daqui a pouco nós vamos chegar na grande comissão. Então, o jeito que Jesus nos deixou no Evangelho é a única alternativa de sermos uma igreja saudável. E aqui está o grande mandamento. Dos 10 lá da lei mosaica foram resumidos em 2. Vamos ler juntos? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22. Então aqui está o grande mandamento. Fala assim comigo, o grande mandamento. Toda igreja que ama, cresce. Toda igreja que cresce, precisa amar. Vamos dizer isso juntos? Toda igreja que ama, cresce. E toda igreja que cresce, precisa amar. Então, Jesus é o Senhor da igreja central Contagem. E Ele nos deixou o Evangelho. Esta igreja não é sobre o Paulo, não é sobre o Alexandre, não é sobre o Carlito, não é sobre a denominação batista, não é sobre a estrutura, não é sobre o templo novo, é sobre Jesus, o Senhor. E por isso as portas do inferno não prevalecerão. E este Jesus, que edifica a sua igreja, nos deixou o grande mandamento. Então não podemos parar de amar. Não espere comportamento de convertido de pessoas que ainda não conhecem Jesus em Contagem. Mas ele também nos deixou a grande compaixão. Ela é pouco falada. Ficou mais famoso o grande mandamento e a grande
comissão, mas a grande compaixão, ela é muito importante. Vamos dizer juntos? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Onde está escrito isso? Mateus 9:36. Então, Jesus disse isso. Ele disse isso é importante. Da mesma maneira que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, nós temos que amar com os olhos de Jesus aqueles que ainda não têm Jesus. Esses dias no Brasil, nas cidades, a festa da carne vai estar muito em evidência. E ao olharmos para essas pessoas, nós temos que lançar palavras de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de justiça, porque foi assim que Jesus andou no nosso mundo, olhando com a grande compaixão. Profetizamos que, em nome de Jesus, essas vidas que estão aí nas ruas, à mercê do álcool, serão alcançadas, vão se arrepender e voltarão para suas famílias e para suas igrejas. Amém? E também o Senhor nos ensina o quê? A grande comissão. O texto que acabamos de ler e que hoje eu poderia pregar sobre o grande mandamento, seria uma bênção para a igreja, poderia pregar sobre a grande compaixão, mas o Senhor nos trouxe pregar sobre a grande comissão, nos lembrando e relembrando a cada adolescente desta igreja, a cada adulto, a cada casal, a cada líder de célula, que esta é a maior declaração de amor por toda a humanidade. E uma coisa ela tem de especial. Jesus falou do grande mandamento quando ele estava no seu ministério apostólico vivo, o Jesus histórico aqui entre nós. Aí ele falou o grande mandamento. A grande compaixão, ele também falou quando ele estava vivo no seu ministério apostólico aqui, o Jesus de Nazaré. Mas esse aqui não. Esse aqui, ele já havia passado, vamos passar agora por ocasião da semana chamada Santa, pela sua paixão, pelo seu martírio por nós, a sua entrega, ele morreu. E aí, depois de ressurreto, ele volta e está com os 11, depois com os 500 na Galileia, e ele entrega esta palavra. Se Jesus volta para estar aqui com os seus e deixa esta palavra, que não é uma grande sugestão, é a grande comissão, ela tem que ter um lugar especial na nossa vida hoje, porque esta é uma declaração do comissionamento que a Central está vivendo hoje. Esta palavra, ela é essencial na vida de uma igreja. Quando uma igreja começa a morrer, a primeira coisa que ela deixa de fazer é isso aqui. Você percebe uma igreja que começa a morrer? Ela não evangeliza, ela não batiza, ela não discipula e ela não vai para as nações. Ela fica em si mesmada. Ela não está centrada no evangelho, ela não está centrada na sociedade, ela não está centrada na grande comissão, ela começa a ficar centrada em si mesmo. E aí ela começa a morrer. E aí o que acontece? A igreja começa a definhar. Então, o nosso modelo, ao ver Jesus, é se lembrar que se eu obedeço às palavras de Jesus, ao obedecer e ao trabalhar, em essência, é amar e servir. Porque Jesus, ao dizer o grande mandamento, a grande compaixão e a grande comissão, ele espera de mim e de você o amar e servir. Quando Pedro teve o seu ministério apostólico restaurado lá na Galileia, ele olha para Pedro, mesmo depois de Pedro ter negado, Pedro ter escorregado, mas ele se arrependeu e o Senhor volta para ele da mesma maneira que volta para entregar a grande comissão para os 500, ele encontra Pedro e o que ele diz a Pedro? Ele coloca o foco na missão de amar e servir. E qual é o meu desafio e o seu 21 séculos depois? Cuidar para a gente não se distrair. Porque quando a gente se distrai, a possibilidade do desvio é muito grande. Querida Igreja Central em Contagem,
não se desviem. Porque se vocês se desviam, o que vai acontecer? Não vamos ter este foco na grande comissão de Jesus. Quando que Pedro começou a afundar? Quando ele se distraiu. Pedro era um homem cheio de fé. Alguns criticam Pedro, mas de todos aqueles que estão no barco, era o mais corajoso, era ou não era, Leila? Porque foi o único que saiu do barco. Os outros ficaram tudo lá dentro. Então é tão fácil, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas Pedro duvidou e Pedro ia afundando. Não, Pedro teve muita fé. Ele saiu do barco, havia uma tempestade e Pedro saiu do barco e pisou fora. E ele estava indo muito bem, enquanto ele estava focado na missão, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto que ele sabia o que era a voz do seu Senhor. Então, olhando para Jesus, ele estava olhando para a grande compaixão, para o grande mandamento, ele estava olhando para a grande comissão, mas aí, de repente, ele se distrai. O que tem de crente também que está distraindo. Hoje em dia nós temos a igreja na onda gospel. Ela não vai para o inferno, ela não é um lugar de perdição, mas ela está distraída. Como a figura do barco, ela vem do Evangelho, então, para nos exortar a não sermos mais uma igreja da onda gospel, eu entendo que esta ilustração aqui, essa foto, ilustra a igreja na onda gospel. O que é? É a igreja, Israel, lugar de passeio. É o lugar, Léo, onde todo mundo quer se divertir. Querido, me mostra um versículo bíblico que a Bíblia nos diz que estamos aqui para ser felizes. Então, muitas vezes, com boa intenção, com boa vontade, com boa estrutura, a gente está indo na onda gospel, que é se divertir no meio dos irmãos. Mas essa não é a ilustração que o Evangelho nos diz sobre colocar o foco central na missão. É essa a ilustração bíblica. A igreja de Jesus, ela está mais para um barco de pesca do que um iate de passeio. Aleluia! Por quê? Porque nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para estarmos como pescadores de homens. Temos vivido dias difíceis para a igreja do Evangelho de Jesus. No Brasil inteiro, todos nós ouvimos falar recentemente de notícias como essa. Notícias que, se me entristecem, imagina o coração de Jesus, que é Senhor da igreja há 21 séculos. Pastor compra apartamento de 2 milhões em Goiânia com dinheiro da igreja. Situações de abuso, situações de denúncia, situações de briga de poder, pastor preso por pedofilia, pastor preso por colocar situações de risco sexual. Tudo isso, gente, é notícia que está nos portais de notícia do Brasil, mas que envergonha o Evangelho de Jesus, por quê? Crentes se distraíram. Queridos, não é sobre título, não é sobre marca, é sobre a igreja. Agora, eu não sigo só as notícias do mundo. Eu estou orando e comprometido com a igreja. O que Jesus quer da central de Contagem, da central de BH, da igreja da cidade de São José, é que a gente traga as notícias da grande compaixão, da grande comissão, da missão de Jesus. Olha só, isso aqui está no portal Guia-me. E eu fico olhando, gente. A última notícia não é que está no portal de notícia colocando o pior da igreja evangélica brasileira, que infelizmente tem. Mas olha só, vou perdoá-lo. Façam o mesmo, diz pastor à igreja sobre agressor que matou a sua esposa. Que amor é esse, gente?
só se encontra em Jesus. Cristãos ajudam a salvar mais de 1.000 pessoas em enchente nos Estados Unidos. O portal Guia-me, recente, notícia recente, 6/2, 19/2, missão distribui 3.000 Bíblias em áudios no Afeganistão. Deus está se movendo, 17/2, ex-terrorista do Hezbollah aceita Jesus na prisão e se torna pastor. Ele se revelou a mim. Mulher viaja para fazer aborto e acaba aceitando Jesus nos Estados Unidos, 14/2. Queridos, o mundo jaz no maligno. A igreja não pode se dar ao luxo de ficar passeando, olhando só, porque ela vai se distrair. E quem se distrair vai acabar saindo fora da missão e pecando. O nosso alvo é esse aqui. Agora, uma coisa, você percebeu que todos os escândalos, os portais são das grandes agências de mídia? Agora, vocês já viram isso aqui nos grandes portais de mídia? Não, porque se eu e você fizermos o que é certo, a mídia no mundo não vai noticiar. Mas se eu e você trouxermos escândalo, ela vai ser a primeira a noticiar. Então, pastor Alexandre, Joana, se vocês escandalizarem essa família, a mídia secular vai ser a primeira a criticar. Paulo, eu e você somos um alvo, porque a mídia não vem aplaudir o que a igreja faz de certo, mas o acusador que fica dia e noite acusando diante do trono os filhos de Deus na terra, está de olho, porque ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele quer nos afastar, e quando um crente se distrai, se desvia, ele é o primeiro a dizer, está vendo lá o seu filho? Você é um alvo, Israel. Você é um alvo, Léo. Quando nós nos distraímos, nos desviamos e podemos cair. Todas aquelas notícias ruins é uma tragédia para o reino de Deus. É um escândalo para a igreja evangélica brasileira que vive um avivamento. Mas nós temos que olhar essas notícias e cuidar das nossas vidas. O maior presente a ser dado à Contagem não é só um templo, é uma igreja santa diante de Deus, focada numa missão de evangelizar e discipular em nome de Jesus. Então, que esta igreja esteja neste centro. Vamos lá, Lucas 14:21. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Querido, nós não podemos ser aqueles que vão fazer coro, a igreja que simplesmente está no entretenimento gospel, na última notícia de coisa boa. Nós somos o povo que tem que carregar a cruz. Porque isso aqui é o evangelho. É aqui que está o grande mandamento, está a grande comissão e está a grande compaixão. É sobre isso, é sobre ele. Agora, não vai ser fácil, mas ele nos garantiu que estaria conosco até o fim. Então, meu irmão e minha irmã, você está numa igreja saudável. Eu conheço essa igreja, eu conheço os seus pastores. Vamos permanecer central, focada na missão de Jesus. Vão vir tentações, vão vir distrações, mas esta igreja tem sido uma âncora nessa nação. Esta igreja tem sido um farol cumprindo o evangelho de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Vamos continuar focados nele. Não vai ser fácil. Queridos, até o último dia, o diabo não vai te dar um dia de folga. Para mim, Leila, não tem sido fácil. Às vezes as pessoas veem a estrutura, mas não veem as lutas. Eu e Leila estávamos contando algumas coisas para o Paulo e para a Juliana no carro. É muita luta, porque pessoas são pessoas, o diabo não vai se converter, e às vezes a gente investe, e vem situações e ataques, mas não desistiremos, não temos opção B. É Jesus, é o Evangelho, e assim vamos até o fim. Queremos ser simpáticos com todos, educados com todos, mas não seremos sempre populares com todos. Mas que você possa, sempre quando servir, seja no voluntariado do ministério, seja lá na sua célula, seja ajudando a igreja num momento como esse. Quando chegar à noite, você estiver muito cansado, mas você vai dizer assim,
Senhor, obrigado por ter tido o privilégio de trabalhar contigo nesse dia. E eu vou dormir como Davi, eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor não nos chamou para sermos populares, o Senhor nunca disse que o evangelho seria confortável, mas ele nos disse que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Então vamos seguir nesse desafio, nos lembrando todos os dias que igreja, que o evangelho é sobre morte, é sobre cruz. O batistério, o que significa o batistério? Morte. O que significa a ceia que a gente celebra todo mês? É morte. Então, vida cristã, discipulado, é morte. O maior símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. O que é isso? É morte. E a nossa cruz é vazia para nos lembrar, por isso não temos o crucifixo em si, porque o corpo não está na sepultura, ele ressuscitou, mas temos a cruz vazia para nos lembrar, ele morreu por mim. Aí celebramos em sua memória todo mês a ceia, porque ele morreu por mim. Nos batizamos para lembrar que ele morreu por mim. Então, a vida cristã é também sobre entrega, é também sobre morte. Quando você vê um membro dessa igreja assim muito, porque eu penso, porque eu sinto, porque eu quero, porque eu gosto, muito eu, glória a mim, amém a eu, bate um pouquinho nas costas dele, morre um pouquinho, irmão, morre um pouquinho, né? Morre um pouquinho, porque o discipulado é morte. Se nós queremos expandir, contagiar e alcançar, diga comigo, expandir, contagiar e alcançar, eu vou ter que morrer para mim mesmo, para gosto, vontade, interesse, não é, Juliana? Porque eu não vou viver isto pensando só em mim, no que eu gosto, no que eu sinto, no que eu quero. Uma vez eu estava nos Estados Unidos da América e glória a Deus pelo que Deus tem feito nos Estados Unidos, e agora também há muito fogo de avivamento acontecendo em muitas igrejas lá. Mas a Leila estava comigo e eu fui numa igreja com um pastor, e era de manhã, então nós fomos para a igreja. E a igreja tinha um culto aos domingos. E voltamos, almoçamos, e depois o pastor falou assim, nossa, estou cansado. E esticou as pernas na sala e não fez mais nada naquele dia. Falei, meu Deus, domingo nosso é um tsunami. Falei, onde que eu posso me dar o luxo de ir um culto, um almoço e uma siesta? Querido, não dá. Você não tem que ser um workaholic, mas o seu descanso vai ser na glória, não vai dar. Agora, as células estão multiplicando, os ministérios estão em efervescência, estamos plantando mais igreja. Então, querido, você está em trabalho, dando trabalho para o capeta. Não dá para esticar as pernas agora, não. Não vai dar. Jesus, eu e você sabemos o nome dos 12. Por quê? Você acha que Jesus só chamou 12? Não, Jesus chamou muito mais. Mas alguns, eles foram sepultar os seus mortos. Alguns estavam ocupados demais. E por que nós não sabemos o nome de todos que Jesus chamou? Porque nem a história lembra o nome daqueles que dizem não para Jesus. A gente agora sabe os defeitos dos que disseram sim para Jesus, mas nós sabemos pelo menos o nome, porque eles deram o seu sim. Eu e você demos o sim. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas demos o nosso sim. O mundo vai continuar criticando a igreja, mas pelo menos aqui estão aqueles que disseram sim. Amém? Então, o primeiro chamado é para ser discípulo e você diz o quê? Sim. E em segundo, ele te chama para quê? Para fazer discípulos. E você diz também? Sim. Então diga sim para Jesus e sim para fazer discípulos. Eu sei que isso não vai ser fácil, mas este é o nosso chamado. Esta é a nossa maior missão. Vamos juntos aqui. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha
ordenado. É isso ser discípulo. Não é fazer o que o mundo diz para fazer, não é o que a onda gospel está fazendo, não é sobre ir a um show, não é ir sobre ouvir um pregador coach famoso, é sobre fazer o que Jesus mandou fazer. É só sobre isso. É menos complicado. Não é sobre pagar, não é sobre você, é sobre Ele. Que esta igreja, cada vez mais, tenham homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, idosos e novos, solteiros e casados, cada um fazendo o que Jesus mandou fazer. E você esteja tão comprometido, tão apaixonado, que você não tenha tempo nem para se distrair e nem se desviar em nome de Jesus. Amém? Então o discípulo entende, aceita o chamado. E o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece. Porque já estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É mister que haja escândalo, claro. O mundo jaz no maligno, a carne é fraca, o diabo está aí, as más intenções estão aí, mas que não seja através da minha vida e da sua vida e desta igreja, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa parte. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Então, coloca aí a luz do texto, no tempo que tenho aqui ainda, 5 chaves na grande comissão sobre como nós vamos colocar cada dia, nesse ano que o Senhor está nos dando, o devido foco para não se distrair, não se desviar. Então, para a central, não se desviar do seu foco, que é Jesus, desse evangelho maravilhoso, dessa missão extraordinária. Tem 5 chaves na grande comissão que eu e você somos chamados a viver. A primeira delas, diga comigo, ande sob autoridade espiritual. Pode ficar mais bonito, vamos lá? Ande sob autoridade espiritual. O texto diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Toda a autoridade. Não, essa igreja não está autorizada que o prefeito veio aqui hoje. O prefeito veio aqui celebrar a autoridade que tem sobre vocês. Foi dada toda a autoridade. Não vem da prefeitura, não vem do governo do estado, não vem do governo federal, não vem da ONU, não vem de lugar nenhum do mundo dos homens. Querido, você tem uma autoridade espiritual, autoridade para pregar, autoridade para discipular, autoridade para expulsar demônios, autoridade para ser igreja. Então diga comigo, eu tenho em Cristo autoridade espiritual. Sabe o que muitas vezes o diabo quer que você não acredite nisso? Eu lembro que uma vez uma pastora, ela pregou na nossa igreja e ela disse que ela chegou no momento em que estava tendo uma possessão demoníaca e ela estava, infelizmente, com uma falta na sua vida de mordomia. E ela não estava dando dízimo, estava com a vida toda enrolada, e houve um caso de possessão demoníaca que o diabo trouxe essa denúncia sobre ela. E ela ficou com muita vergonha, muita vergonha. Mas na hora ela se encheu de autoridade e disse, olha, eu estou errado, eu vou acertar com Deus, mas isso não é razão para você não sair. Em nome de Jesus, saia deste corpo, porque há autoridade no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O demônio vazou fora. Querido, se você está com algum erro, algum pecado, alguma falha, arruma a sua vida. Mas nem isso pode tirar a autoridade que está sobre a sua vida e sobre a igreja. A igreja tem os seus problemas, tem as suas lutas, mas a igreja de Jesus ainda é a esperança do mundo. Eu e você somos, então não duvide disso, aqui é uma chave poderosa. O Senhor não deu essa chave para nenhum país do mundo, nenhuma organização do mundo. Ele deu só sobre a igreja do Senhor Jesus. Mas há também esta grande perspectiva de que o Senhor disse que Ele estaria com você. Então não duvide, porque essa autoridade mostra que você é enviado em paz. Você deve sempre se lembrar que Jesus vivia em nosso mundo e o mundo estava em guerra. Jesus era escravo de Roma. Mas nem isso fez ele parar. Às vezes a gente não para muito para pensar que Jesus era um escravo.
todos os países que Roma dominava, ela fazia aquele povo escravo. Todo judeu, sob o Império Romano, estava sobre o poder de César. Mas isso não roubou de Jesus a sua paternidade, ele sabia quem ele era. Então, entenda que mesmo o mundo sendo difícil, você não pode deixar de ser discípulo de Cristo, filho amado de Deus, saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Amém? Então você tem em Jesus, diga comigo, nova pureza, nova identidade, nova aliança e um novo poder. Isso tudo está disponível para nós. O Senhor deu isso para cada mulher que está aqui, para cada homem que está aqui, para cada filho que está aqui. O novo convertido que veio para essa igreja no mês passado e o fundador que foi honrado aqui pelo pastor Alexandre de 9 anos atrás. Nós temos uma nova pureza em Cristo Jesus, uma nova identidade, uma nova aliança, um novo poder, porque temos uma autoridade espiritual. Não é sobre o Carlito, mas sobre o que o Carlito se tornou, uma nova criatura em Cristo Jesus, um discípulo dele, amém? O Senhor nos diz que nós somos isso aqui. Então, se o mundo te chamar de um desgraçado, lembre-se quem você é. Vamos dizer isso juntos? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Querido, você é um embaixador, você é um reconciliador, você não está aqui para ser a próxima notícia de polêmica aí na internet. Não fique dando ibope para o UOL, para G1, para ser mais um polêmico, para trazer mais uma vergonha. Você está aqui para reconciliar o mundo com Deus. Você tem um chamado para isso em nome de Jesus. Não somos melhores, mas não somos piores. Agora, o dia que eu perco o que eu sou, aí eu me distraio, aí eu me desvio e desvio outros. Vá para qualquer lugar sob a bênção de Jesus e desta igreja, desde que enviado. Amém? Nós estamos vivendo, queridos, o maior fenômeno de desigrejados da história evangélica do Brasil. É isso aí, eu vi uma criança aqui dizendo amém, é isso mesmo. Cresça, filha, nesta igreja e diga ao seu líder de célula, aos seus pastores, eu vou para qualquer lugar, desde que enviado. Eu posso ir para a Espanha, posso ir para o Piauí, posso ir para o Rio Grande do Sul, posso ir para uma missão, posso ajudar outra igreja, posso plantar uma igreja dessa, mas vou enviado. Não é isso, Davi? Enviado, porque enviado é o nosso passaporte. Toda orfandade seja retirada desta igreja, todo espírito de rebelião, porque em nome de Jesus nós temos uma autoridade confiada. E no momento em que fomos revestidos dessa autoridade e que morremos para o mundo, acabou esse negócio de autonomia, de independência, de ir para onde eu quero, para ir fazer o que estou com vontade. Acabou isso. Nós estamos sob um envio. Segundo, prossiga e faça o quê? Novos discípulos. Vão e façam discípulos. Muitos virão, que em nome de Jesus esse seja o ano mais fértil da história desta igreja, de homens e mulheres gerando filhos e filhas para o Senhor. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Fazer discípulos não é a grande sugestão, faz parte da grande comissão. Então, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós estamos sob esta palavra. Como diz Pedro, queridos, antes santifiquem-se a Cristo o Senhor e estejam sempre preparados para responder à razão da sua fé. Vamos fazer novos discípulos do Senhor. Fazer discípulos não é fácil, mas é a nossa tarefa. Vamos fazer discípulos começando na nossa casa, com os nossos filhos, que lares santos não gerem filhos para perdição, em nome de Jesus. Comece onde você está e, através da sua vida, da sua família, viva o evangelismo através desta missão. Terceiro, faça discípulo de todas as nações. Então você começa
na sua casa, na sua cidade, mas vai por todos os lugares. A igreja não precisa escolher. Atos 1:8. Atos 1:8, ele nasce de um contexto muito interessante, que os discípulos estão lá discutindo quando que viria o fim dos tempos, quando que o templo seria destruído, todo mundo cheio de curiosidade arqueológica, e Jesus olha para eles, olha, não compete saber o fim, compete é que você é testemunha na sua cidade, na sua região, no seu estado, na sua nação e até os confins da terra, porque essa é a essência. Tem muito crente que você fala assim, ó, vamos fazer uma conferência escatológica. Querido, eu creio que Jesus vai voltar e eu estou me preparando para ele voltar. Amém? Essa é a essência. Mas falar, vamos fazer uma conferência escatológica, vem um monte de gente. Vamos fazer uma conferência missionária, vem uma minoria. Porque a gente tem mais curiosidade sobre as coisas dos últimos tempos do que obediência para evangelizar o vizinho da esquina. Então, vamos fazer novos discípulos. Esta igreja não é o ponto final, este é o ponto de partida para a sua missão. Daqui sairão muitos outros missionários. A pastora Joana estava me dizendo a quantidade de missionários que saíram a partir daqui, e isso não vai parar mais, em nome de Jesus, porque um dos sinais indicativos de uma igreja viva, de uma igreja relevante, uma igreja saudável, é a multiplicação de discípulos para todas as nações, porque esta é a palavra de Atos 1:8. Então, quando perguntarem qual é a sua motorização missionária, é até 1:8. Amém? Glória a Deus. Quarto, prossiga sempre obedecendo a palavra. A grande comissão nos traz ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E no original grego você sabe que tudo é tudo. Então, é tudo. Tudo que Jesus ensinou é direito nosso, é herança nossa, mas é também grande comissão nossa, responsabilidade. Não temos que inventar nada. Tem muita gente aí inventando coisas. Esse dia eu estava vendo, às vezes a gente vê umas coisas assim meio estranhas no meio evangélico, né? Mas tem de tudo. Estava vendo um curso de como você treinar o seu anjo. Gente, meu Deus! Como agora eu tenho um anjo particular e eu posso treiná-lo para que ele possa fazer aquilo que eu quero. Gente, é para rir, para não chorar, mas às vezes está difícil demais, não é? Se eu focar em obediência à palavra, a tudo que Jesus ordenou, eu não vou me distrair, não vou me desviar com estas elucubrações do meio gospel mundial e brasileiro. Porque passará tudo, querida Central Contagem, vai passar moda, vai passar todas as invencionices do mundo gospel, mas a palavra de Jesus permanecerá. Porque é sobre ela que estamos fundados, esta igreja há mais de 60 anos, e amanhã nós vamos continuar sobre essa palavra. Amém? E por último, a banda pode subir, pode vir, Israel. Vamos dizer juntos aqui, qual é a última chave? Viva sobre a promessa e presença do Espírito Santo. Querido, ele nunca disse que seria fácil. O que ele prometeu, o seu nome encarna essa verdade. Ele é Emanuel. Eu estarei sempre com vocês. Vamos declarar isso junto, querida igreja. Você crê nisso? Declare isso, porque a grande comissão tem esse selo. Esta é a última palavra de Jesus que a terra ouviu por ele. Vamos lá? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Você pode aplaudir essa palavra da fé? Glória a Deus! Atos 1 termina com Jesus subindo aos céus na grande ascensão de Jesus. E Atos, capítulo 2, o outro do mesmo, o halos igual, desce e vem e diz, eu vou estar dentro de você. Quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada. Então não pare por
falta de recurso, não pare por falta de apoio, prossiga, porque o Senhor está com você para sempre, minha irmã. O Senhor está com você, meu irmão, para sempre. Então, querido líder de célula, esse ano é ano de multiplicação. Querido voluntário, esse ano é ano de muito trabalho. Vamos colocar central o foco na essência da missão, sem distrações. O mundo vai continuar sendo mundo e jaz no maligno. O diabo está lá infeliz, mas a igreja está gloriosa, se preparando para a grande bodas, e não podemos perder essa festa. Aleluia! Então, o Senhor nos diz que estaria sempre conosco. Você recebe essa palavra da fé, querido? Então, nunca duvide que vamos estar juntos. Pregamos a Cristo crucificado. Isso é loucura para o homem natural. Não espere que a igreja seja popular, que o mundo vai aplaudir a igreja, porque o mundo crucificou o nosso Senhor. Seja achado fiel. Seja achado fiel. O Senhor te envia como ovelha no meio de lobos. Mas temos na grande comissão, repita comigo essas 5 chaves: autoridade, chamado, envio, palavra e presença. Eu tenho, você tem, e tudo foi comprado com um preço muito caro. Veio pela graça, mas custou caro, custou sangue. Então vamos expandir, vamos contagiar e vamos alcançar. Jesus sempre será o nosso modelo. Aleluia! Ore ao Senhor onde você está.